Meu nome eu sou Lucas da Reveste Plus, eu sou engenheiro responsável pelo esse novo projeto que a área está colocando nas cesteiras. E a gente tem necessidade de explicar um pouco, de uma forma mais genérica, para todo mundo que está fazendo a instalação, para tentar sanar um monte de dúvida que está aparecendo e às vezes o pessoal na obra, lá longe, não consegue se resolver na hora. Então a gente, para fazer isso, nós definimos aqui uns tópicos que a gente vai tentar seguir para ter uma lógica a nossa apresentação. Então nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou apresentar as ferramentas ideais para fazer o trabalho, depois quais são os insumos que a Reveste Plus manda para a obra, para a pessoa colocar ele, regular a nossa ancoragem na fachada, os acessórios, que são elementos que a gente desenvolveu aqui para facilitar a montagem na obra, tá? Peças desenvolvidas com o próprio ACM, dá para aproveitar retalhos. Depois eu vou falar do projeto, como é que o projeto é apresentado, eu dividi ele em duas partes, uma só com medidas para colocar a ancoragem e uma outra só com o código das chapas. Então a pessoa vai pegar um projeto, vai abrir, vai olhar só ele, acabou de colocar toda a ancoragem, ele fecha aquele projeto, abre o outro e vamos nos códigos da chapa. Aí procura o código, vai lá e instala. A princípio é dessa maneira. Nós vamos dar uma passada também em informações de campo. Qual que é a ideia? É orientar mais ou menos o que eu preciso aqui para fazer o meu layout, o meu croquis. O planejar o projeto é algo, como é que ela vai ser executada. Então eu vou deixar frisado alguns elementos que são importantes, que as pessoas peguem, anotem e passem para mim, para que eu possa fazer um projeto mais amplo possível e mais eficiente na aula. Para quando a pessoa for instalar, muitas dúvidas já foram sanadas, muitos problemas já foram previstos e solucionados, e ele vai pegar aquilo pronto e vai fazer essa montagem na obra. Com essa informação de campo, eu vou sugerir como é que a gente vai montar um croquis, né, como é que vai apresentar aquilo ali, a unidade de medida e tudo, e os pontos críticos das fotos. Onde é que estão a melhor posição para você tirar uma foto, para que para mim ela seja uma imagem eficiente, que eu consiga aproximar, ver detalhes. Então é isso. Vamos frisar também a questão da conferência, como é que vai ser feita essa conferência do material que está indo para a obra, né, para evitar que de repente o material se perca no meio do caminho, a gente detecte isso antes da fachada quase acabada. A gente vê que está faltando uma chapa. Não, então na hora que chegar na obra para executar, vai avaliar, e com base nessa avaliação, se está tudo ali, a gente começa a fazer a obra. Na sequência vem a montagem. Nós vamos colocar alguns detalhes sobre como é que vai ser a montagem específica usando os acessórios que a gente desenvolveu. Tá certo? Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, as ferramentas que a gente usa. A triena convencional, uma triena laser, que a gente tem sugerido o pessoal para comprar, para facilitar e fazer com que as medidas sejam mais precisas. Uma parafusadeira a bateria, quem tiver pode ser elétrica, só que elétrica vai demandar uma extensão, que vai demandar um ponto de energia dentro da obra. Pode causar um incômodo maior, fio passando pelo piso do posto. O aplicador de silicone, tá? Que cada um vai ter o seu lá, da maneira correta. Tem uns pneumáticos, tem uns mais fracos, mas são as ferramentas que ele precisa ter. Além disso, o João tem orientado para você comprar o nivelador a laser. Ele é autonivelante e ele joga 360 graus. Isso permite que a gente consiga pegar toda a área do posto de uma só vez, tendo um plano só definido, para a gente trabalhar sempre com uma única referência. Agora vamos para a parte dos insumos. O material que a gente manda para a obra é isso aqui, ó. São as longarinas, que elas já vão com as presilhas colocadas, conforme o projeto da obra. As ancoragens, que são as cantoneiras que vão fazer as regulagens, vai na estrutura da existente, coloca essa outra longarina e aqui a gente tem uma margem para regular a profundidade. A gente tem a condição de colocar a longarina nivelada e prumada, tá? Nesse sentido e nesse sentido. Aí ela toda alinhadinha, é meio caminho andado. As chapas vão encaixar perfeitamente em todas elas. É isso aí. O silicone, que a gente manda também, o silicone na cor vermelha e na cor azul, tá? Já contado. A minha maneira de cálculo aqui é o seguinte: cada tubo de silicone dá para fazer 5 metros de junta, essa junta de 5 milímetros que a gente está prevendo nas cesteiras. Então, cada tubo de silicone, teoricamente, dá um pouco mais de 5, mas eu considero 5 metros lineares.
para cada um deles. Agora nós vamos para os acessórios. Os acessórios são os elementos que a gente desenvolveu para melhorar a montagem e a resistência da chapa, uma vez que ela foi colocada na chapa. A gente faz esses acessórios sempre com retalho de chapa, aproveitar o máximo. Então nós temos aqui os esquadros, são 2 modelos de esquadro. Esse modelo de esquadro é mais para aquela chapa que tem o rufo inferior pequeno, com 10 centímetros, porque ele é pequenininho. E a forma de montar ele para instalar é assim, ó, uma aba dobra para um lado, a outra dobra para o outro. E dessa forma ele vai ser colado na parte de baixo da chapa, depois a gente vai mostrar na chapa, e aqui na frente da chapa, pelo lado de dentro dela, tá? Por que não pode dobrar assim, ó? Porque aí, ó, vai ter uma peça, não vai casar com a outra, não vai ter 90 graus. Quando você faz ao contrário, você consegue ter 90 graus e ela vai funcionar, porque ela vai trabalhar nesse sentido assim, ó. E o outro esquadro, esse aqui, dobra-se da mesma maneira, um para um lado, outro para o outro, é colocado. Ele é para chapas que tenham o rufo inferior maior, 15 centímetros, 18 centímetros, até 20. Essa área dele aqui é maior do que a desse outro. E ele segura melhor. E o fato de ter essa curvatura aqui, continua não atrapalhando, quando a gente coloca no fundo da chapa, para não atrapalhar, encostando, tendo interferência com a estrutura da terceira existente. Tá certo? O outro acessório é esse apoio de rufo, que a gente coloca no topo da longarina, e tem 2 modelos. Esse aqui é um modelo para ser colocado atrás da longarina. A gente tem aqui a longarina, a gente coloca aqui atrás, regula a altura que ele vai ter que ficar para que a chapa possa, a chapa da fachada vai apoiar em cima dele e você possa parafusar ou colar aqui. Então você tem uma margem para regular aqui de altura dele. Tá? Esse coloca-se por trás da longarina. Tem situações que às vezes vai ser melhor colocar pela frente. Você já parafusou a longarina e quer colocar. Esse aqui, esse tipo de apoio de rufo, ele vai encaixar aqui, ó. Aí ele vem aqui, você parafusa aqui, ele está preso, ó. E aí ele dobra do mesmo jeito. Se precisar de uma regulagem, caramba, faltou regular um pouco aqui. Você pode tirar, cortar um pouco mais aqui e abaixar ele até onde precisar. Tá certo? Então é isso. Próximo acessório é essa a gente chama de garra reserva. Essa garra reserva é por causa de a gente ter uma chapa, por exemplo, que a medida ficou um pouco menor, você vai ter que cortar um pedaço da chapa. E você vai perder aquela aba lateral dela. Não adianta só cortar aquela aba e colar ela por trás, porque o afastamento dela é diferente. Então essa garra reserva, a gente manda, ela já vem, você vai dobrar ela já vem com essa medida aqui, ó, compensando a diferença que tem. Então ela vai entrar por trás da outra chapa. Aqui, ó, você cortou a chapa, ficou assim. Ela vai colar aqui com a fita, uma fita dupla face de 2 milímetros, tudo isso já calculado para dar o afastamento certo. Colou aqui, uma vez que você colou aqui, ó, você tem a aba de novo montada. No caso aqui, essa daqui, ó, é a aba do lado esquerdo. Para mostrar desse lado que eu estou falando, que nós vamos pegar do lado direito para fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Uma vez colocada dessa maneira, a chapa está de novo com a altura certinha para poder ficar enganchada. A aba na posição certa. Essa altura dela é exatamente a parte interna da chapa, tá? Então não tem nem para onde correr. Você vai colocar ela aqui, encaixou entre a aba de cima e a aba de baixo, ela vai assentar perfeitamente. E essa posição do eixo dela aqui, ó, já vai coincidir com todas as outras que estão prontas. Então, isso que, e ela você pode ver que ela tem um lado direito e esquerdo, tá? Por causa da posição da garra, né? Ela tem que ficar de uma maneira e quando você colocar na longarina, ela vai descer e encaixar. Então tem a aba esquerda e a aba direita. Aí vai fazer dessa maneira. O conjunto fica assim, ó. Quando você colocar de um lado e do outro da chapa, o ganchinho, essa entrada está para cima e essa aqui está para cima. A chapa vai enganchar assim e descer. É esse o objetivo. Então, normalmente vão dois ou três pares dessa peça para ser colocado. Você pode acertar o lado direito, o lado esquerdo, ou vice-versa, de até umas 3 chapas, se for o caso. Rarissimamente vai acontecer isso, mas ela vai preparada para isso. O próximo elemento é esse suporte quina. Esse suporte quina é uma chapa que a gente desenvolveu para poder colocar na quina da testeira, de forma que ele possa apoiar simultaneamente numa face e na outra, e a gente conseguir
que pela frente dela, as chapas vão enganchar perfeitamente. Aqui dentro, né, o gancho delas é diferenciado, e ela vai entrar aqui dentro e vai descer. Porque ela senta aqui, como tem esse afunilamento, ela trava uma com a outra e a junta fica zeradinha, tá certo? E ela, para colocar esse nível aqui, ó, é o mesmo nível onde vai se colocar essas presilhas aqui, ó. Então, a mais de cima vai coincidir com esse ponto aqui, a outra já vai coincidir com esse ponto aqui, e assim por diante. Vai colocar a linha. Então, esse é o suporte de quina. Para o caso onde tem chapas maiores que 2,40, a gente não consegue colocar uma chapa inteira com 4,80, que é a outra medida padrão que a gente tem, sem colocar um suporte no meio. Só que esse suporte no meio da chapa, se a gente colocar ele colado por trás da frente mesmo da chapa, ele deforma essa frente, ele transfere tensão e deforma. Então nós fizemos de uma maneira que ele vai ter um suporte, e esse suporte vai ser apoiado e fixado só na aba de baixo e na aba de cima. Não tem influência no fundo da chapa frontal, então ele não deforma a chapa frontal. E esse acessório que a gente criou é isso aqui, é o suporte de coluna especial. Ele vai ser dobrado dessa maneira aqui, e ele vai se transformar em uma garra que vai ser colocada no meio da chapa, não é numa extremidade ou na outra, no meio da chapa. Vão medir, vão colocar ela no eixo certinho e vai ser colocada. Só que ela não é essa peça que é colocada. Ela vai ser montada. Ela dobrada, ela vai dar esse formato aqui assim, ó. E a peça é essa, ó. Vai essa peça aberta, né, como a gente mostrou aqui, e vão essas peças. Cada uma peça dessa tem duas dessas. É uma para colocar embaixo e outra para colocar em cima. E é onde vão encostar na aba inferior e na aba superior. A maneira de fixar, de prender esse conjunto, é o seguinte. A gente faz aqui, dobra ela assim, deixa essa aba aberta por enquanto, encaixa aqui, ó. Encaixa aqui dentro primeiro, esse pontozinho aqui. Pronto. Agora encaixa essa peça, essa parte aqui de baixo. Pronto. Aí a gente dobra essa aba aqui, ó, e encaixa nessa outra. Exige um pouquinho de pressão, mas é para dar o travamento dela. Uma vez montada, a peça fica rígida, fica firme. Tá vendo? Aí ela vai ser apoiada no rufo, por debaixo do rufo superior e por cima do rufo inferior. Ela vai entrar dessa maneira. Eu vou mostrar daqui a pouco como é a posição que ela entra, para que ela seja colada com fita ou com silicone, ou ribitada na aba de cima, que não vai aparecer, e colada na parte de baixo. Tá? Aí ela vai ter tração, vai ter firmeza aqui e aqui embaixo. Esse meio aqui, onde encosta o fundo nas costas da chapa frontal, não tem nada colando, não tem aderência, o que não vai provocar nenhuma deformação do lado da frente da chapa. Tá certo? Os projetos. O projeto a gente manda basicamente duas folhas, duas planchas. É uma onde consta as medidas dos eixos das longarinas, medida de eixo, não é medida de chapa. Então, nesse primeiro layout, esse primeiro projeto que eu mando, vem só a marcação do eixo a eixo das longarinas. É o eixo a eixo mesmo. É aqui, ó. O meio dessa longarina até o meio da outra são essas medidas aqui. Tá? Observando que aqui, ó, na quina, eu não estou considerando aquele suporte de quina, é sempre na estrutura. Aqui é sempre com base só na estrutura. Da estrutura para cá vai ser 2.635, nesse exemplo aqui, né? E é o eixo da longarina. E aí vai, seguindo essas medidas aqui, ó, em torno de toda a terceira. O outro que eu mando, ele vai com o código das chapas. Já não tem nenhuma medida mais, é só o código das chapas. Então a pessoa vai procurar esse código e vai colocar nessa posição. Algum detalhe específico dessa quinazinha, eu chamo a atenção nessas bolas aqui, ó, que são os views que eu marco detalhando cada ponto específico. No caso, esse detalhe e esse detalhe.
O resto é só longarina e encaixe de chapa. E aqui, ó, no canto superior direito, eu listo as chapas que estão indo para esse projeto. Então, aqui é a base para se fazer a conferência do material que está chegando na obra. Então, se tiver em todas essas chapas aqui, o material está completo. Primeiro, o esquadro. No caso aqui, essa nossa chapa, ela tem 100 mm de base. Então, o perfil que vai encaixar, o esquadro que vai encaixar é esse menorzinho. E ele é colocado assim, ó. A gente vai colocar a fita aqui e vamos encaixar ele aqui. Vai prender ele aqui e prender ele ali, ó. Dessa maneira, a chapa fica rígida nesse sentido. Essa aba não vai abrir. Tá certo? O outro, nós vamos ver aqui agora, ele é para chapas que tem essa aba de baixo maior, tá vendo, cara? Ele não serve para esse. Mas para uma aba que tem 15, 20, 18, ele vai encaixar perfeitamente, da mesma maneira que esse. Vai entrar aqui dentro. A gente sugere que coloque isso aqui no meio da chapa. Se for uma região ou se for um lugar onde essa aba aqui é muito grande, de 20 milímetros, pode colocar 2 desse no vão. Em 2,40, colocar 2 peças dela. Divide 80, 80, 80 e coloca ela nesses pontos para que ela fique equilibrada, esse esforço. Tá? O outro elemento que eu vou mostrar para vocês, aqui que a gente vai colocar, é o elemento que eu chamei do suporte especial. Depois dela montado, na chapa de 4,80, esse aqui, se ela já está montada, ela vai encaixar assim. A gente vai passar a fita, ou silicone, ou o que for aqui embaixo, vai encaixar no eixo que a gente falou que tem que ser, né, o meio do vão, né? No caso da peça com 4,80, aqui deveria dar 2,40 no meio. Aí você vai, cola ele o máximo que der para lá e para cá, mas não passa cola na frente da chapa, é só na parte inferior, é só aqui embaixo. Como eu falei, ele entra justinho, ó. Então entrou aqui, vai encaixar na chapa de cima, ou você vai colar, ou você vai ribitar, pode ribitar aqui por cima, que vai ficar por cima, não está visível, tudo bem. Uma vez que se encaixou, ele está certinho aqui, a pessoa vai levar a chapa para a fachada e vai encaixar, porque esse ponto de nível aqui é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Então ela continua certinho no alinhamento. Tá? Então ela vai encaixar, você vai colocar aquela longarina normal, vai colocar ela normalmente na fachada conforme o projeto. O projeto vai, apesar da chapa ser 4,80, o projeto vai pedir longarina a cada 2,40. Então você vai seguir aquela posição para colocar as longarinas, e na hora que for encaixar a chapa, essa presilha, essa garra especial que está no meio da chapa, ela vai coincidir com a longarina que está a 2,40 das extremidades. Tá? Então fez isso, a chapa está reforçada. Presa em cima e presa embaixo, ela não está colada no fundo da chapa da frente, então ela não vai provocar deformação aqui na frente. Ela está apoiada só em cima e embaixo e segurando o peso da chapa. Então, naturalmente, a chapa teria que flambar pelo comprimento e pelo peso dela. Nesse caso, nós estamos colocando esforço no meio, então em vez do vão ficar 4,80 metros, o vão de apoio está de 2,40, que é o sistema que a gente já está usando nas outras chapas, nos outros postos todos. E a gente viu que não tem deformação, não tem flecha. Então, essa é a maneira ideal de fazer esse apoio. A outra peça que eu queria mostrar é o seguinte. A chapa da quina, esse aqui é o suporte de quina. Como eu falei, a chapa de quina, ela tem uma maneira especial de ser fabricada. Ela é diferente da aba convencional, onde os ganchos avançam. Por que eles avançam? Eles avançam porque eles têm a condição de encaixar aqui, ó, e descer sem atrapalhar o contato com a chapa da quina. Então é isso aqui, ó. Então a chapa da quina do lado direito seria essa e a chapa da quina do lado esquerdo seria essa. Vamos observar aqui a posição dos ganchos, ó. Tá vendo? Quando eu juntar aqui, ó, nós vamos achar o gancho ali e ela vai ser encaixada aqui dentro. Ela vai ser encaixada aqui. E aqui, ó. Encaixou aqui. Encaixou aqui. Na hora que ela vai assentar, baixar aqui, ó. Baixou, a junta fica zeradinha. Por isso que ela tem esse chanfro aqui. À medida que ela vai descendo, ela vai juntando. Então aí essa quina fica zeradinha. Os outros dois acessórios que eu vou demonstrar são esses de apoio de rufo. Esse sistema aqui, que eu falei de encaixar por dentro, uma vez que a chapa já está colocada, você pode vir encaixar ele aqui, ó.
parafusar ele aqui. Aí vai dobrar a aba, a chapa vai, o roof dela vai assentar por cima. A outra é esse aqui que vai por trás do roof. Antes de prender, vai colocar ele aqui, vai regular a altura certa. A gente achou, você vai e prende tudo. Aí você parafusa a longarina, mordendo ele na estrutura. Parafusou, está firme, é só ajustar essa aba, a chapa vem e morre aqui. E esse rasgo do meio é justamente para que a aba da chapa que sobe aqui e vira, ela não tenha interferência, não tenha nenhuma obstrução aqui. Então ela vai encaixar por dentro aqui normalmente. Bom, agora com relação a pegar as medidas de campo. O objetivo nosso com o nivelador laser é definir um plano em toda a base do poço. Isso aqui seria a testeira do poço. Nós vamos marcar as faces dele, face A, B, C e D, né, quando houver, e nós vamos definir um plano. E para representar, nós vamos representar como se fosse uma fachada aberta. Esse aqui abre com esse, que abre com esse, então ela está aberta aqui, ó. Essas medidas nós vamos pegar em cada vértice, em cada quina. Nesse vértice, nesse vértice, nesse vértice, nesse vértice. Eventualmente, a gente pode pegar algumas medidas no meio. Se o poço for muito grande, a gente pega algumas das posições no meio aqui, ó, para ver o que está acontecendo com relação à flecha. É importante a gente definir duas coisas também. O que a gente está chamando de flecha e o que a gente está chamando de desalinhamento. Vamos falar assim. O desalinhamento seria essa barriga que a fachada sofre, né, essa deformação que ela sofre no sentido horizontal. Aqui eu estou vendo em planta, como se estivesse vendo aqui de cima. Então, se a gente colocar uma linha nesse vértice e nesse vértice aqui, a gente vai perceber que o meio da testeira está ou para dentro ou para fora. Então, são esses os desalinhamentos que podem acontecer. Então, a gente tem que, à medida que for colocando as linhas nas fachadas para pegar essa informação, você anotar essas medidas para mim, porque aqui eu sei. Nesse caso aqui, ó, uma ancoragem colocada aqui, outra ancoragem colocada aqui, significa que eu vou ter que aumentar o suporte aqui para poder continuar preso na testeira. Uma fachada onde o desalinhamento é para fora, eu vou ter que tomar esse ponto como referência. Então, a presilha que vai ser colocada aqui e aqui, as longarinas, elas vão ter que estar avançadas, vão ter que estar fora da estrutura da marquise, da estrutura existente. Então a gente vai ter que saber quanto que eu tenho que avançar aqui. E a referência que eu tenho é isso aqui, ó. Se tem 2 centímetros aqui, eu tenho que avançar 2 aqui e 2 aqui, para que a longarina esteja, no final das contas, alinhada, dá 90 graus com as outras aqui, ó. Então eu tenho que saber essa posição para eu saber dimensionar o quanto essa longarina vai afastar, tá certo? Então isso aqui, ó, é desalinhamento, tá, horizontal. O que a gente chama de flecha é o que a gente vê de lado aqui, ó. Isso aqui a gente está vendo por cima. O que se vê de frente, de vista da fachada, é isso aqui, ó. Você tem a testeira, teoricamente o azul seria o perfeito e o vermelho é o que a fachada está acontecendo. Ou as bordas estão abaixando, que pode acontecer, muitas vezes quando tem um pilar só no meio, as bordas pesam e abaixam, ou pode acontecer de ter apoio aqui e o meio fletir. Então isso aqui são as flechas. Eu preciso saber se a flecha é positiva, que ela é para cima, ou se ela é negativa para baixo. Tá certo? Então, essa aqui é informação importante para passar para mim, e um desse para cada face da testeira, que a gente representa aqui, ó. Então, são essas informações que eu preciso que sejam coletadas na hora. As medidas do vértice, nós vamos marcar ali agora, uma estrutura que a gente montou, e vamos jogar o laser, para ver como é que a gente vai definir o que é o ponto zero e as medidas dos outros pontos. Aí vai se fazer um mapinha desse aqui e vai anotar, ó, do nível que a gente definiu até essa quina, é tanto. Do nível que a gente definiu até a outra quina, é tanto. E aí vai, consequentemente, fazer todos os lados. Com isso a gente vai ter um mapa, vai fazer uma leitura de como é que essa fachada está. Quanto que ela está desalinhada, se ela está plana ou se ela está muito desalinhada. E dependendo do desnível que ela estiver sofrendo, a gente vai escolher se a gente vai fazer a testeira toda nivelada, num nível só, ou se a gente vai fazer ela alinhada com as fachadas. E tem situação que o desnível é tanto que não dá para a gente corrigir. Se a gente for colocar a chapa toda nivelada, Bom, só reforçando isso aqui. Quando a gente vai definir esse nível aqui, de cada vértice vai pegar a distância que tem do nível que a gente definiu pelo nosso equipamento até esse ponto. Cada uma dessas medidas aqui, a gente for anotar, a gente vai ter uma leitura e vai saber como definir onde é que é o ponto zero. Ou o ponto zero pode ser ou o ponto mais alto
e dali você parte jogando os outros para baixo, ou é o ponto mais baixo que você está jogando para cima. É questão de escolha. Normalmente a gente escolhe o ponto zero como o ponto mais baixo. Aí os outros são mais 20 centímetros, mais 10 milímetros, a gente vai definindo dessa maneira. Então o ponto zero, vamos adotar então que seja o ponto mais baixo. Os outros pontos que estão mais altos que ele, você vai anotar quantos milímetros ele está mais alto que aquele ponto zero, com base no plano horizontal que você definiu com o nivelador a laser. Tá? Agora nós vamos ali para o protótipo que a gente fez da estrutura metálica, para jogar o laser, para mostrar como é que é essa variação. Tá? E depois a gente volta para cá para fazer uma outra análise aqui. Bom, agora eu vou mostrar a simulação que a gente está querendo fazer, com a simulação que eu fiz aqui da estrutura metálica da cobertura. Então, uma vez que está ligado o laser, a gente vai definir um plano. Pela facilidade, eu defini o nosso plano como sendo a base aqui, eu regulei ele. Mas na obra, basta deixar o nível laser rodar e você vai em cada vértice, cada canto e pega a medida daquele ponto que você está ali até o vértice e sai anotando. Tá? No nosso caso aqui, eu coincidi aqui, ó, o primeiro está batendo zeradinho, então aqui seria o nosso ponto zero, tá? Esse laser poderia estar passando em qualquer ponto, eu vou escolher. Aqui eu marquei para ele começar nesse ponto aqui. Então aqui, praticamente zerado. À medida que vai caminhando na estrutura, a gente pode pegar o meio da estrutura, para ter uma ideia. Ó, aqui, ó, por exemplo, ficou 3 centímetros mais baixo. Ou seja, significa que a estrutura está subindo, está levantando. O nível está num ponto e a estrutura está subindo. Aqui tem 3 centímetros. Já no outro vértice, aqui no finalzinho, ó, a gente vê que passou para 4,5. Então, quer dizer, aqui a estrutura está mais alta que o ponto zero, 4,5 centímetros ou 45 milímetros, que é o que a gente prefere adotar. Inclusive, é uma coisa que eu queria frisar, na hora que for fazer o croquis, for passar qualquer medida, todo mundo trabalhar com milímetro, porque tem croquis que chega com 0,30 metros, 40 centímetros e algumas unidades em milímetro. Então vamos padronizar, sempre milímetro. É 1,20 m, então são 1.200 milímetros. A gente falar sempre a mesma língua. Acho que assim fica melhor, fica padronizado. Então, nesse caso, a gente viu aqui que aqui deu 4,5 centímetros. Se essa diferença de nível for a maior na terceira inteira, a gente pode adotar o sistema de fazer a terceira nova nivelada. Significa que nós vamos seguir o nível, o ponto do laser. Então, quer dizer, nós vamos regular a nossa fachada toda para que de forma que ela fique toda com referência no laser, a mesma referência. Se essa diferença de nível na cobertura como um todo, ou seja, em todos os segmentos, se a diferença maior for maior do que 5 centímetros, ou seja, 50 milímetros, então não dá mais para a gente poder fazer ela nivelada, porque aí, se a gente colocar aqui, a chapa vai descer tanto que quem vai poder vai um buraco enorme. Então não é esse o caso. Então, menos que 5 centímetros, a gente pode fazer nivelada. Ela dá para aceitar, dá para assumir, sem problema. Agora, se ela for maior, se essa diferença aqui, ó, for maior do que 5 centímetros, então a gente obrigatoriamente vai fazer ela alinhada. Alinhada significa que a gente vai estar seguindo a estrutura. Nós vamos pegar os vértices, cada quina da estrutura, e vamos marcar um ponto padrão nele ali, e vamos transferir isso aqui para o mesmo ponto padrão do outro lado, não seguindo o nível. A referência vai ser pontual, a referência dessa quina com a referência da próxima quina. A gente coloca uma linha, e se a linha ficar inclinada, é isso que a gente vai seguir. Tá certo? E no caso dela sendo nivelada, a gente vai seguir a posição do laser, vai chegar com a longarina naquele ponto, e a referência que a gente tem é o seguinte: do ponto onde está a nossa referência, se é nivelado ou se é alinhado, a nossa referência vai ser do ponto referência, que é o nível do laser ou a estrutura, e vamos jogar 3 centímetros para cima, é onde vai começar a longarina. Esse ponto aqui do corte da longarina vai ficar a 3 centímetros acima de onde está a estrutura ou de onde está o nível, dependendo do tipo de processo que a gente escolheu. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ela está nivelando com a parte de baixo, mas é porque foi uma estrutura só para testar a encaixe. Mas na estrutura real, do ponto que a gente pegar como sendo a referência, vamos supor que a gente escolheu nivelar, então eu vou pegar pela estrutura, vou marcar 3 centímetros para cima, é onde vai começar a nossa longarina. Esse ponto aqui, esse corte da longarina vai começar a 3 centímetros acima da estrutura da terceira existente. Tá?
E aí, consequentemente, todas as outras medidas vão casar, porque a chapa é planejada para quando ela encaixar, ela vai sobrar a quantidade certa aqui embaixo, tudo baseado nisso, ou seja, 3 centímetros acima da sua referência. Fora isso, uma vez que a gente marcou esses pontos, é só galgar as chapas, as longarinas na horizontal, conforme o projeto de longarina pede, à medida que ela certinha, sempre pegando de eixo a eixo. Bom, o outro detalhe é com relação à posição na quina. A quina é o seguinte, quando for galgar a medida que está naquele projeto, está prevendo da estrutura metálica existente até o eixo da longarina. Tá? Então, por isso que no desenho lá onde fala do eixo das longarinas, eu não represento aquele suporte de quina. Eu não represento ele aqui. Porque você vai pegar da estrutura de aço existente até o eixo da primeira longarina que está sendo referência lá, até o eixo dela. Tá? Isso vale para os dois lados. E, consequentemente, depois que fizer isso, quando você for colocar aquela pecinha de quina, quando encaixar ela aqui, ela já vai estar dimensionada para você colocar ela aqui. Aí aquelas duas abas dela vão estar paralelas, encostadas aqui, ela já vai dar o afastamento certinho que precisa para seguir o alinhamento das longarinas que você já colocou. Daí para frente é só começar a colocar a chapa e pronto. E dessa maneira, da mesma forma que você colocou aquela chapa da quina nivelada com a mesma referência da longarina, porque ela tem a mesma altura e o mesmo comprimento, você vai rebater isso para o outro lado, e para o outro lado, e para o outro lado. Isso aí você vai circular toda a testeira. Dessa maneira, na sequência é só pegar o projeto de chapa e sair procurando o código dela e encaixando na posição correta. Tá certo? Bom, só mais uma coisa que eu queria lembrar é o seguinte, essa longarina, ela é pensada, o tamanho dela é planejado para a posição que ela vai entrar direitinho. Então o que acontece? O tamanho dela, ele já é cortado na parte inferior dela, ou seja, a presilha está aqui, né? A posição dela é essa aqui, ó, esse lado aqui, para cima e essa parte inclinada para baixo. Essa posição já é pensada para que, na hora que você for colocar, você vai pegar a referência. A referência que eu estou falando é sempre de acordo com o processo que foi adotado. Se ela vai ser nivelada ou se ela vai ser alinhada. Se ela for nivelada, a nossa referência vai ser o ponto zero, o nível que está passando o ponto zero. Se a nossa referência for alinhada, você vai pegar uma quina e outra vai colocar a linha e a referência vai ser a linha. A linha vai ficar faceando a parte mais baixa dos dois vértices. Então essa é a referência da linha. Da linha para cima, ou da referência para cima, 30 milímetros. Por que tem esses 30 milímetros? Porque tem que sobrar, a chapa quando ela vai encaixar, ela tem uma folga aqui embaixo com relação à longarina de 50 milímetros. Então 30 mais 20. Esse 20 é a abazinha que tem aqui embaixo, que morde com o forro. Então esse 30 é o que sobra para chegar nos 50. Então ela tem que subir esses 30 com relação à referência, para que você possa, na hora de encaixar a chapa, a peça vai ter que subir para encaixar e vai descer. Então na hora que ela fizer esse movimento, ela vai assentar certinho aqui embaixo. Por isso que precisa que ela, da nossa referência, ela esteja 3 centímetros para cima, porque quando ela encaixar e subir, os 2 centímetros que tem aqui embaixo, que é daquela abinha que sobe para morrer no forro, ela vai assentar certinho na hora que você subir e descer ela. Então, a longarina já é bem pensada, bem planejada para isso, tá certo? Então, a referência é o ponto inferior dela, 30 milímetros acima da nossa linha de referência, que pode ser o nível, a laser, o prumo, se ela for nivelada, ou pode ser a linha que vai de vértice a vértice, que é a nossa referência quando a terceira vai ser alinhada, tá certo? Então é isso. Outra coisa que eu quero apresentar é o seguinte, essa peça de suporte de quina, ele vai ser colocado, como o nome fala, na quina. Então a gente vai escolher, vai pegar os dois lados aqui da terceira e vai colocar ele faceando e vai prender o parafuso aqui, ó. Né? E lembrando que sempre usando o nível, nivelando ela aqui. A posição dela na vertical vai depender da escolha que foi feita, se ela vai ser nivelada ou alinhada. Então se ela for alinhada, você vai pegar da base da cobertura, da estrutura que tem aqui, vai marcar 3 centímetros para cima e vai prender ela. Ela vai ser presa aqui a 3 centímetros. Aí vai usar a cantoneira, o que for preciso para criar o suporte aqui para ela ser presa. Porque essa peça, ela tem exatamente, ela vai sempre com o mesmo tamanho, mesmo comprimento da longarina. Então é sempre a mesma referência. Se a longarina vai começar 30 milímetros da face inferior da cobertura para cima, ela também vai começar. E ela vai acabar lá em cima no mesmo ponto que a longarina acabaria. Tá? E ela vai ser colocada na quina, a gente prende ela, tem como fazer a pequena regulagem abrindo essa aba dela aqui e fechando.
Achou o ponto certo, vai prender ela dos dois lados. Prende ali e prende aqui. Está pronta a peça de quinta. Quando a chapa vier e for encaixar aqui e aqui, ela vai assentar exatamente na mesma posição que deveria para dar o alinhamento do resto da fachada. Bom, para encerrar, eu espero que essas explicações tenham esclarecido muitas dúvidas, deve ser comum a muita gente, mas ainda assim a gente está aberto. Caso alguém tenha algum outro ponto, uma coisa que seja específica de um poço, o que acontece muito, eu estou à disposição, pode ligar, a gente vai conversar, vamos fazer vídeo, vamos esclarecer para sanar todas as dúvidas. Eu tenho certeza que com o que a gente apresentou aqui, muita coisa ficou esclarecida, mas nós não matamos toda a questão, eu tenho certeza disso. Então, cada dúvida nova que for apresentando, for aparecendo, vamos trazendo, vamos questionando, vamos resolvendo, e eu vou sempre tentar achar uma solução prática, viável, fácil, para que a gente possa estar resolvendo esse problema. E com isso, eu vou pegar essa solução que foi específica e colocar isso para todo mundo. Para que todo mundo, quando enfrentar o mesmo problema, já tenha já saiba que tem uma solução para aquele caso. Tá certo? Então, para encerrar, nós seguimos a nossa lista de tópicos. Eu acho que conseguimos abranger uma gama muito grande de dúvidas. Eu espero que sim. E estou à disposição. E no mais, eu espero que todos façam um bom trabalho, e eu estou sempre aberto à sugestão. Se tiver alguém que tem alguma dica, uma sugestão que acha que pode melhorar o processo, estamos abertos. Pode ligar, pode mandar mensagem, pode falar com o engenheiro de cada região para trazer isso para a gente, para que a gente possa compor esse processo e que ele fique cada vez melhor, cada vez mais produtivo, cada vez mais rápido e cada vez mais fácil de montar. Tá? Que o objetivo desse sistema é agilidade, velocidade e perfeição. Foi esses os argumentos que foram usados para que a gente introduzisse esse sistema na rede de postos área. Tá? No mais, obrigado e estamos à disposição.